Olá a todos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Espero que todos vocês estejam bem e que essas mensagens tenham ajudado, tenham levado vocês a ter força para lutar, a seguir em frente. E eu estou aqui com uma história de um jovem que vocês conhecem na Bíblia, que é Davi. Quem não conhece a história de Davi? 1 Samuel 17. Você lendo a história, porque é um pouco longo, eu não posso ler tudo aqui, mas eu vou resumir um pouco a história. Você sabe que Davi era um pastor de ovelhas, né? Ele cuidava, né, do rebanho do seu pai. E Davi, ele tinha um espírito excelente, né? Um espírito de coragem. Quando a gente lê a história dele aqui. E uma coisa interessante que eu achei que bacana é que ele era audacioso. E essa audácia não vinha dele mesmo. Nós vamos entender aqui um pouco. Algo a mais tinha de especial em Davi. O povo de Israel, naquela altura de Saul, os filisteus vieram contra eles, para guerrear contra eles. E aqueles soldados, com certeza, de Saul, eles eram preparados para a guerra. Com certeza não foi a primeira guerra que eles enfrentaram. E quando os filisteus vieram contra eles, eles não imaginavam que existia um gigante de quase uma altura de 3 metros. Você já imaginou isso? Um gigante e você não esperar, o que você faria? Você está diante de um gigante desse tamanho, né? Então, os soldados não esperavam isso, né? Porque com certeza eles não estavam acostumados a ver isso. E um homem, um jovem, vamos dizer, fez a diferença de mostrar uma audácia que mesmo aquele soldado não tinha essa audácia, essa coragem. E Saul viu isso em Davi. Só que ao mesmo tempo, Saul ficou um pouco, não entendeu muito bem, porque como Davi quer enfrentar Golias, né, que você vai entender aqui a partir do versículo 32, diante desse gigante, como é que ele vai, se os meus soldados, que são preparados, e eles mesmos não têm condições de enfrentá-lo, quem é você, Davi, para poder fazer isso? Então aqui você vai entender, diz assim, Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra Filisteu. Olha que bacana. Ele não estava tendo a mesma visão que aquele soldado, nem a mesma visão de Saul. Não, mas eu vou ir contra ele. E olha a resposta de Saul. Saul disse a Davi, contra os filisteus não poderá ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele um guerreiro, desde a sua mocidade. Então, o próprio Saul ele viu Davi sem condições nenhuma, sem nenhum recurso para enfrentar aquele gigante, Golias. E Davi foi contra ele. Mas você sabe por que Davi ele teve essa confiança? Porque ele sabia quem era Deus. Ele confiava em Deus. E ele sabia quem ele era. Você sabe o significado do nome de Davi? Significa amado. E ele sabia quem era Deus, que Deus amava ele e que Deus era com ele. Então tá aí o segredo. Ele não olhou aquele gigante, ele olhou para Deus, quem Deus é. Estou aqui para dizer para você, se você assume essa posição de quem você tem crido, você tem crido em Deus, você crê em Deus, você sabe quem Ele é capaz de fazer, e você no mesmo tempo, você assume a tua posição de filho de Deus. Se até então você está aí me ouvindo, você não aceitou Jesus como teu único Salvador, Ele disse que Ele deu o poder de você ser o filho de Deus. Então, quando você assume essa posição, que essa graça de Deus que Ele nos deu, Ele morreu por nós, Ele nos tornou, quando a gente aceita Ele como único Salvador, Ele nos torna filho. E quando você é filho, você assume essa identidade, você tem audácia. Agora, por isso que a gente entende aqui, porque Davi teve essa audácia que os outros soldados não tiveram. Você já imaginou uma pessoa, um jovenzinho, simplesmente ali diante daquela situação, daquela audácia de vencer, ele tinha que ter certeza. Ninguém vai para uma guerra sem ter certeza de vencer. Ele sabia em quem ele estava crendo naquele momento. Ele sabia. E ele enfrentou. Você sabe a história. Então vamos ler aqui mais um pouquinho. E é isso que faz a diferença, né? E às vezes as pessoas olham para você e falam assim, mas você não tem como vencer essa situação. Quem é você? Você não tem capacidade.
Mas você sabe de uma coisa? Quando você sabe em quem você tem crido, que é em Deus, e você assume essa posição de filho de Deus, não importa o que os teus olhos estão vendo, o que as pessoas vão dizer, o que elas acham, se você tem condições ou não, você assume, você tem audácia para ir em frente, ir contra o seu gigante. De repente o seu gigante é um problema que nesse momento você está vivendo, uma situação difícil que está diante de você, seja na vida sentimental, casamento, família, na sua vida financeira, na sua saúde. Não sei qual é a situação que você está vivendo aqui agora, nesse momento. De repente é um gigante que está aí. De repente o gigante que você está vivendo é um sentimento. Você não consegue perdoar as pessoas que fizeram mal. Mas faz atenção de uma coisa. Não olhe as pessoas como um gigante, porque a nossa luta não é nem contra a carne nem contra o sangue, mas contra os espíritos. Os príncipes desse mundo do mal que vem contra nós para nos fazer olhar para a situação e ficar ali naquele sentimento e ficar bloqueada, sem poder avançar, porque você não consegue perdoar. Não, você tem que orar pelas essas pessoas, como a Bíblia nos ensina. Orar para aqueles que te fizeram mal, que te perseguem. A situação em si, isso aqui é um gigante que eu vou vencer, porque Deus é comigo. Deus me ama e eu sei quem é Deus. Ele é capaz de vencer essa situação. Aí você não coloca a sua confiança nas suas condições. Imagina, os soldados, né? Eles estavam tudo preparados. Davi não tinha nenhuma preparação nenhuma. Nem armadura ele tinha, porque ele não era um homem de guerra. Ele não estava acostumado a ir para a guerra. E Saul, se você ler aqui, Saul falou, olha Davi, vamos colocar essa armadura em você, a espada e tal. Mas ele mesmo não tinha nem estrutura física para ter aquilo, né, sobre ele. Ele tirou tudo aquilo e falou, não, ele não tinha como. Ele teve que ir como ele estava. E ele fez confiança. E muitas das vezes as pessoas, elas começam a fazer mais confiança na capacidade dela e nos recursos que ela tem. E você sabe de uma coisa? Nem sempre esses recursos, essas condições, essa capacidade vai nos levar a vencer certas situações. A gente vai se deparar em situação que a gente vai dizer assim, mesmo com todas as condições que eu tenho, eu não tenho como vencer essa situação. É isso que fez a diferença na vida de Davi. Então, o que você faz? Independentemente disso, eu não tenho condições nenhuma, mas eu faço confiança em Deus. E foi isso que Davi fez. E aqui, né, como eu dei o exemplo, né, que Saul, ele olhou para ele e falou, você não tem como vencer. E muitas das vezes você olha para a sua situação e fala assim, eu não tenho como vencer. Mas a diferença é que quando Deus é com você, você tem como vencer essa situação. E você sabe aqui no versículo 47, né, que diz assim, saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas vossas mãos. Você sabe de uma coisa? Aqui precisa bem, né? Até aqui no versículo 50, que é o último que a gente vai ler, que eu vou até ler agora para você entender. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Então aqui, nesses dois últimos versículos, né, a gente vê que toda a multidão viu o poder de Deus. E sabe o que é bacana aqui? Não foi através de uma espada. Deus ficou em evidência. Você sabe de uma coisa? Não precisamos dar aquele empurrãozinho para Deus, sabe? Tipo assim, meu Deus, deixa eu dar aqui um jeitinho para ajudar o Senhor. Porque, olha, eu tenho isso aqui, eu tenho isso aqui, eu tenho essas condições. Ou então, se eu tivesse essas condições, Deus não precisa de um empurrãozinho, você sabia disso? Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Ele se manifestar, deixa Ele mostrar quem Ele é. Não fica se apoiando, se eu tivesse essa condição, se eu tivesse essa situação fosse diferente, né? Seria melhor, quem sabe? Não, Deus não precisa nada disso. Deus não precisou, não precisou ter espada. O que ele fez quando ele tinha que proteger as ovelhas, é o que ele usava, né? Mas não foi isso que fez a diferença. Então, não se confia na sua força do seu braço. Confie em Deus, deixe Ele trabalhar em você. Confie que Ele é capaz de mudar essa situação. E não é pelos méritos, não é pelas condições humanas, não é por isso. De repente você está me ouvindo e fala assim, mas eu sou uma pessoa
que eu não estudei muito, eu não tenho diploma, eu não tenho essa capacidade como outras pessoas. Você imaginou se Davi olhasse para o soldado e falasse assim, poxa, como é que eu vou vencer esse Golias? Porque esses soldados são mais fortes do que eu, são preparados. Quem sou eu? Um pastor de ovelha. Ele não se comparou, mas ele olhou para Deus. E é isso que você tem que fazer, você tem que olhar para Deus. Não importa quem você é, se você tem condições, se você tem. Tanto quem tem, quem não tem. Não se apoia nisso. Se apoia em confiar em Deus que Ele é capaz de mudar essa situação na sua vida. Isso que vai fazer toda a diferença. E você sabe, quando você assume, se você está aí de repente me vendo, você fala assim, poxa, há momentos que eu tenho medo. Você pode ter medo, mas desanimar, isso não é o caminho. Então, quando você confia em Deus, você nunca vai desanimar, você vai lembrar, porque eu tenho certeza que Davi, ele lembrou quem era Deus, quem ele era, o amado de Deus. E Deus, eu sei que ele é capaz de mudar essa situação. Então, ele não olhou para nada, ele não olhou para aquele gigante, ele não olhou aquele gigante como um caso assim, tá perdida a minha situação, já está perdida, não vou ter como vencer. Não, ele olhou com os olhos sobrenatural. Quer dizer que Deus é muito maior do que esse gigante diante dos meus olhos. E isso que fez a diferença. Então, eu estou aqui para dizer para você, faça confiança em Deus como Davi fez. Assuma a tua posição como filho de Deus. De repente, se você não aceitou o Senhor Jesus como seu único Salvador, aceita Ele como seu único Salvador. Você vai ver que a sua vida vai mudar. E quando você olha para si, eu sou amado de Deus, Deus deu a vida por mim, eu sou amado de Deus, Ele me aceitou, Ele me ama, você tem audácia, você sabe quem está com você. Então, lute, olha para Deus, confie, e não olha para a situação. E aqui no versículo 50, né, que eu li ainda há pouco, vou ler de novo, assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu e matou, porém não havia espada na mão de Davi. É exatamente assim. Às vezes você se encontra numa situação que você diz assim, eu não tenho como fazer nada, eu não tenho nenhum apoio, mas Deus não precisa disso. Simplesmente só confia nele. Confia nele. E eu aconselho a todos vocês a procurar uma igreja que prega verdadeiramente do verdadeiro evangelho da graça. Que Jesus é o centro, sabe? De toda a atenção. Que Ele morreu por você e que como Ele te vê, como Ele te amou, e isso seja o centro. E você vai ver que você aprendendo sobre essa graça de Deus, você vai se tornar uma pessoa diferente, uma pessoa audaciosa. Você não vai ser mais dominada pelaquilo que você vê, pelos seus conflitos. Você simplesmente, você sabe, não há nenhuma condenação. Eu assumo essa posição de filho, eu sou filho de Deus e eu sei que Deus é capaz de mudar a minha vida. Então assume isso e procura uma igreja que fala verdadeiramente desse evangelho da graça. E hoje mesmo eu estava num culto, né, que eu sempre registro essas mensagens uma semana antes. Então hoje eu estive na igreja, hoje é domingo, e Deus confirmou no meu coração essa palavra já uma semana antes. Eu estava me preparando, pedindo a Deus direção. E hoje, chegando no culto, o pastor pregou a mesma palavra. Eu falei, oh meu Deus, eu estou confirmando o que o Senhor quer que essas pessoas ouçam hoje, né? E eu tenho certeza que Deus preparou essa palavra para você. Então, não esqueça de uma coisa, você é amado de Jesus. Faça dele o seu Senhor. Ele é capaz de mudar essa situação. Não olha para nada, olha para ele. E foi isso que Davi fez. Ele olhou para Deus. E o gigante se tornou pequenininho. Essa foi a diferença, né? E todo mundo viu a situação, né? O gigante, vocês sabem a história, né? E a vitória foi do povo de Israel. E eu tenho certeza que Deus vai te dar grandes vitórias, mas faz confiança nele. Deixa ele trabalhar na sua vida. Deixa ele fazer, que ele sabe muito bem como fazer, tá bom? Foi um prazer estar com vocês aqui. Que Deus abençoe e que Deus te dê força, coragem, audácia para que você entenda essa mensagem. Você vai ver que vai ser essa experiência, se você tendo essa experiência com ele, você vai se sentir diferente, mais forte. Essa situação não vai mais te dominar. E eu tenho certeza que você verá uma grande diferença na sua vida. Que Deus abençoe a todos.
abundantemente. Até a semana que vem.